Oi, gente, aqui é a Lívia, monitora do módulo de metabolismo, e hoje a gente vai discutir sobre o GT3. E assim, como esse GT ele é um pouco denso, eu coloquei aqui os tópicos principais para a gente ir se localizando. Primeiro, a gente vai falar sobre secreção pancreática e a sua regulação, depois a bile, depois o metabolismo da bilirrubina e, por último, a parte da digestão e absorção no intestino delgado. E começando aqui pela parte da secreção pancreática. Assim, o pâncreas ele vai ter duas porções principais. A porção endócrina, que é aquela onde as ilhotas pancreáticas vão secretar os hormônios, que não vem ao caso agora, e a porção exócrina, que é essa que a gente vai ver. A secreção exócrina ela vai ser composta por dois componentes principais, as enzimas digestivas e a solução aquosa de bicarbonato de sódio. E assim, as enzimas digestivas elas vão ser produzidas nas células acinares e vão ser compostas por vários tipos de enzimas, tanto para a digestão de proteínas, como para a digestão de carboidratos e para a digestão de gorduras. Para a digestão de proteínas, as principais são o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio e a procarboxpolipeptidase. E assim, geralmente elas vão ser secretadas na forma inativa. Por quê? Porque se elas fossem secretadas já na sua forma ativa, poderia ocorrer a digestão do pâncreas e ocasionar uma pancreatite aguda. Então, em função disso, elas são secretadas na forma inativa, ou seja, na forma de zimogênio, e só vão ser ativadas na chegada ao intestino. Além delas, vai ter também as enzimas para a digestão de carboidratos, que é a amilase pancreática, e para a digestão de gorduras, a lipase pancreática, o colesterol-esterase, que vai hidrolisar os ésteres de colesterol, e a fosfolipase. Essas vão ser as principais. Pronto. Na secreção pancreática vai ter as enzimas digestivas e, além dela, vai ter também a solução aquosa de bicarbonato de sódio, que vai ser secretada pelas células do ducto. E a função principal dela é neutralizar o quimoácido que vem do estômago. E aqui, só para ilustrar o que eu acabei de falar, ó, aqui são as ilhotas pancreáticas, que vão secretar os hormônios, e aqui as células acinares, que vão secretar as enzimas digestivas. Aí aqui as células do ducto, que vai secretar aquela secreção de bicarbonato que vai neutralizar o quimo. Então, resumindo, aqui as células acinares vão produzir todas aquelas enzimas, as enzimas digestivas. Aí chega aqui na parte das células do ducto, que vai produzir a solução de bicarbonato. Esses dois componentes juntos formam a secreção pancreática e elas vão encaminhar até chegar no intestino. Tá. E aqui a regulação da secreção pancreática. Assim, a regulação vai ser dividida em três fases: a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. A fase cefálica e a gástrica vai acontecer principalmente por meio dos sinais neurais. O que são esses sinais? É justamente quando aquele nervo vago que chega até o pâncreas vai liberar acetilcolina e a acetilcolina vai agir nas células acinares do pâncreas, produzindo enzimas digestivas. Só que essas duas fases elas vão ser responsáveis por aproximadamente 20% da secreção pancreática. Então, o mais importante vai ser justamente a fase intestinal. E como é que vai acontecer? Quando o quimo chegar ao intestino, a gente pensa, o que é que o quimo tem? O quimo, ele é ácido, ele tem ácido, e ele vai ter nutrientes que precisam ser digeridos, tanto carboidratos, como proteínas, como lipídios. Então, assim, a presença principalmente das proteínas e dos lipídios vai estimular a secreção da CCK, que é a colecistocinina, pelo intestino, que vai pela corrente sanguínea até o pâncreas, vai atuar principalmente nas células acinares e vai secretar as enzimas digestivas. Só que o quimo também não é ácido, então para neutralizar a acidez, ele precisa da solução de bicarbonato. Aí vai ocorrer a liberação de secretina. A secretina vai, da mesma forma, pela corrente sanguínea até o pâncreas, só que ela vai atuar principalmente nas células do ducto para justamente liberar essa secreção de bicarbonato. Pronto, gente. E aqui só uma resumida. A secreção pancreática ela vai ser composta principalmente pelas enzimas digestivas e pela solução de bicarbonato. As enzimas digestivas vão ser secretadas pelas células acinares e a solução de bicarbonato secretada pelas células do ducto. E a regulação vai ter três estímulos principais. Aqui pelo nervo vago, onde vai ter a liberação de acetilcolina, que vai agir nas células acinares para estimular a liberação de enzimas digestivas. Além dela, vai ter também a secreção dos hormônios,
secretina e colecistocinina, que elas vão pela corrente sanguínea atuar no pâncreas para estimular a liberação também do suco pancreático. Agora, começando essa parte da bile, primeiro, o que é a bile? A bile ela é uma solução não enzimática, ou seja, ela não contém enzimas, que vai servir para duas funções principais, tanto para facilitar a digestão de gorduras, por meio dos sais biliares, como ela também vai servir como meio de excreção para diversos produtos do sangue, que é justamente a bilirrubina e o colesterol em excesso, por exemplo. E assim, a bile ela vai ser produzida no fígado. E como é que vai ocorrer essa secreção? Vai ser de duas etapas. Primeiro vai ter uma solução inicial, que vai ser produzida pelos hepatócitos, que é as células do fígado. E essa solução inicial vai conter principalmente os ácidos biliares, que são os sais biliares, e o colesterol. À medida que essa solução vai em direção à vesícula biliar para ser armazenada, ela vai passar por canalículos, por ductos biliares, e as células epiteliais desses ductos vão produzir a segunda parte da solução, que é uma solução aquosa de íon sódio e bicarbonato. E é essa solução que vai compor a maior parte da bile, o maior volume. E assim, o fígado ele vai ficar produzindo a bile continuamente, e ela vai sendo armazenada na vesícula biliar, Só que a vesícula biliar, o volume máximo dela é de 30 a 60 ml. E, segundo o Guyton, por exemplo, ela consegue armazenar até 12 horas de secreção de bile, que vai ser aproximadamente 450 ml. E como é que ela vai conseguir fazer isso? Porque justamente esse maior volume dessa solução aquosa de íons e bicarbonato vai ficar sendo reabsorvida pela mucosa da vesícula biliar. Então, o que vai ficar de fato na vesícula biliar vai ser uma solução bem concentrada, uma bile bem concentrada de quê? Principalmente de sais biliares, bilirrubina, colesterol e lecitina. Aí aqui, normalmente o fígado vai secretar entre 600 e 1000 ml de bile por dia, que é só para vocês terem uma noção. E os componentes, como eu já falei por cima, que vão ser os sais biliares, os pigmentos biliares, o colesterol, a lecitina, a água, alguns íons, entre outros. E esse gráfico aqui eu tirei do Guyton só para reforçar mesmo a composição da bile, com os componentes principais, água, sais biliares, lecitina, alguns íons. E aqui só mostrando como vai ocorrer todo o processo de produção da bile, A bile ela vai ser produzida no fígado. Primeiro vai ter aquela solução inicial, que é composta principalmente dos ácidos biliares e do colesterol, que vai ser produzido pelos hepatócitos. À medida que essa solução inicial vai em direção à vesícula biliar, ela vai passar por canalículos, por ductos, e as células epiteliais desses ductos vão produzir aquela segunda porção da secreção biliar, que é a solução de bicarbonato e íon sódio. Essa solução junta, que forma a bile, vai vir aqui pelo ducto hepático, ducto cístico e vai se armazenar na vesícula biliar. Aqui na vesícula biliar vai ocorrer aquele processo de reabsorção pela mucosa da vesícula, principalmente daquela solução de bicarbonato e íon sódio, e aqui vai ficar armazenada uma bile bem concentrada, composta principalmente dos sais biliares, colesterol, lecitina e bilirrubina. Então, quando a vesícula receber o estímulo, vai ser liberada, a bile vai vir aqui em direção, passar pelo ducto colédoco até chegar no intestino, para aqui fazer seu papel. E aqui, falando mais um pouquinho sobre os sais biliares, como a gente acabou de ver, ele é um dos componentes da bile. E assim, é bom saber que eles têm duas funções principais. Tanto vai ter a função emulsificante, onde ele vai ajudar a quebrar aquelas emulsões grandes de gordura que chegam no intestino em partículas menores, até para facilitar o acesso das enzimas digestivas e ocorrer a digestão, como também eles vão ajudar na absorção dos lipídios intestinais, através da formação das micelas, que são semisolúveis no quimo. Até porque os sais biliares são ompipáticos, então eles vão conseguir fazer esse trajeto até a mucosa intestinal, onde vai ocorrer a absorção. Além disso, é importante saber a questão da recirculação. O que é que ocorre? É justamente porque os sais biliares eles não vão ser alterados durante a digestão de gordura. Então, muitos deles vão ser reabsorvidos no intestino, vão até o fígado e ser reexcretados junto com a bile no intestino.
aqui só mostrando como ficam as emulsões, né? Com a gotícula de gordura coberta pelos sais biliares. Os sais biliares são anfipáticos, com o lado hidrofóbico, que é o que fica voltado à gota lipídica, e o lado hidrofílico, que fica voltado à solução intestinal, ao quimo, né? Agora, sobre a regulação da bile. Primeiro, qual vai ser o maior estímulo para a liberação da bile no intestino? Vai ser justamente o hormônio colecistocinina. E como é que isso vai ocorrer? Quando o quimo chegar no intestino e esse quimo tiver uma grande quantidade de gordura, a gordura presente no intestino vai estimular a liberação da colecistocinina. Aí a colecistocinina vai até a vesícula biliar, por meio da corrente sanguínea, né? Vai estimular a contração da vesícula biliar para liberar a bile vai vir em direção ao intestino e a CCK também vai estimular o relaxamento do esfíncter de Iodio para justamente ocorrer a liberação dessa bile para o intestino e assim a bile fazer seu papel, né? Só que além da colecistocinina vai ter também a ação de outros estímulos, né? Que no caso vai ser a secretina, por exemplo, que ela justamente vai atuar nas células dos ductos hepáticos, que vai promover a liberação daquela solução aquosa de bicarbonato, que eu tinha falado que é a segunda solução da bile. Vocês lembram? Pronto, a secretina vai estimular justamente essa secreção. Além delas também, existe a estimulação vagal, que vai causar uma contração fraca na vesícula biliar. Então, assim, tanto que quando chega um quimo que não tem muita presença de gordura, vai ocorrer a liberação da bile, mas em pouca quantidade, não comparado a se o quimo tiver grande quantidade de gordura. Então, assim, o principal, o importante que vocês não podem deixar de saber é que a colecistocinina é o principal estimulador da liberação da bile no intestino. O que é que ela vai causar? Contração da vesícula biliar e relaxamento do esfíncter de Iodio. Pronto, aqui como a gente já viu, né, a parte da secreção pancreática e a bile, eu coloquei só alguns pontos principais que vocês não podem deixar de saber. Agora vamos para a parte de metabolismo da bilirrubina. Primeiro que a bilirrubina, né, ela vai ser um produto final da hemoglobina, e aqui eu já coloquei a diferenciação da bilirrubina não conjugada para a conjugada, só para vocês irem vendo logo, mas eu vou explicar direitinho no próximo slide. Então, a não conjugada vocês podem encontrar também como livre ou indireta, e ela vai ser lipossolúvel e apolar, e a conjugada, ela vai ser um composto mais polar e hidrossolúvel. Agora, só mostrando como vai ocorrer o metabolismo da bilirrubina de fato. Assim, a gente sabe que a bilirrubina é resultado da degradação da hemoglobina, né? Então, começando aqui a partir das hemácias. As hemácias, elas vão ter um tempo de vida útil de aproximadamente 120 dias. Então, com o passar do tempo, as membranas dessas hemácias vão se tornando mais frágeis e chegam até a se romper, liberando a hemoglobina. A hemoglobina, ela logo vai ser fagocitada pelos macrófagos do baço, do fígado, que vai ser justamente esse sistema retículo endotelial, que é um sistema fagocítico. Então, a hemoglobina vai ser transformada no grupo M e no grupo globino. O grupo M ele vai sofrer a ação da enzima M-oxigenase, se transformando na biliverdina. E a biliverdina vai sofrer a ação de outra enzima, que é a biliverdina redutase, se transformando na bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada, como eu tinha falado no slide anterior, ela vai ser uma substância mais apolar, lipossolúvel. Então, assim que ela for formada, ela vai se juntar à albumina que tem no plasma, a albumina plasmática, né? E então ela vai pela corrente sanguínea até o fígado. Chegando no fígado, os hepatócitos vão captar essa bilirrubina e ela vai se desligar dessa albumina. Dentro do fígado vai ocorrer o processo de conjugação, ou seja, essa bilirrubina ela vai se conjugar ao ácido glicurônico por meio da enzima UDP-glicuroniltransferase. E a partir daí vai se transformar na bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada ela já vai ser mais polar e ela vai se juntar com a bile e ser excretada normalmente no intestino. Chegando no intestino, que tem aquelas bactérias intestinais, né? A bilirrubina conjugada vai sofrer a ação dessas bactérias e vai se transformar numa substância chamada urobilinogênio. A partir daqui, elas podem ter dois processos de excreção. Tanto elas podem continuar no intestino, se transformando em estercobilinogênio e ser excretado nas fezes, né? Posteriormente, sendo transformadas em estercobilina. Ou então, esse urobilinogênio pode ser reabsorvido no intestino
e até os rins e ser excretado na urina, sendo ele transformado em urobilina. Então, é basicamente isso o metabolismo de bilirrubina. Aqui a icterícia, né, que nada mais é do que a coloração amarelada dos tecidos corporais devido ao acúmulo de bilirrubina. E assim, no Guyton tem dizendo que a pele já começa a ficar amarelada quando a concentração é maior do que 1,5 mg por decilitro de plasma. E aqui eu coloquei algumas causas de icterícia. Existe tanto a icterícia hemolítica como a icterícia obstrutiva, que são exemplos, né? A icterícia hemolítica vai ser devido à destruição aumentada de hemácias. Então, normalmente, vai ser devido ao acúmulo de bilirrubina não conjugada. Porque, por exemplo, está ocorrendo todo o processo normal, mas só que como tem muitas hemácias sendo destruídas, então vai ocorrer a produção de muita bilirrubina não conjugada. E com relação à icterícia obstrutiva, que vai ser devido à obstrução dos ductos biliares, vai ocorrer geralmente um acúmulo de bilirrubina conjugada. Por quê? Porque a bilirrubina já chegou no fígado, já ocorreu o processo de conjugação, mas ela não conseguiu ser excretada pelo trato gastrointestinal, justamente devido a essa obstrução dos ductos biliares. Aqui é mais para vocês terem uma noção e entender como funciona. Pronto, gente, terminamos a parte de bilirrubina. Agora vamos dar início a essa parte de digestão e absorção dos nutrientes no intestino delgado. Então, começando aqui pela parte de carboidratos, a gente já viu que a digestão deles vai começar na boca, né, por meio da pitialina, e vai continuar no intestino. Vai ter a ação da amilase pancreática, que vai transformar os amidos, que ainda restam no intestino, em maltose, que é um disacarídeo, ou em polímeros de glicose. Também vai ter a presença da lactose, da sacarose, que são outros disacarídeos. E na borda e escova dos enterócitos, que são as células do intestino, vai ter algumas outras 4 enzimas principais, que vai ser a maltase, a alfa-dextrinase, a lactase e a sacarase, que vão ser disacaridases que vão transformar os disacarídeos em monossacarídeos para serem absorvidos. Então, a maltase vai transformar a maltose em glicose, a alfa-dextrinase vai transformar alguns polímeros de glicose também em glicose, a lactase vai transformar a lactose em galactose, a sacarose em frutose. E assim, depois que terminar a digestão, né, vai ter a glicose, a galactose e a frutose para serem absorvidos pelos enterócitos. E como é que vai ocorrer o processo de absorção? A glicose e a galactose, o processo vai ser através do cotransporte com o sódio, que, se eu não me engano, vocês viram, né, no primeiro módulo como é esse processo, mas é importante que vocês saibam que é dessa forma que vai ocorrer a absorção da glicose e galactose. E a frutose vai ser por difusão facilitada por meio do glúteo, que é um transportador. Essa imagem eu tirei do Silverthorne e eu achei ela bem boa para entender como ocorre todo o processo. Aqui os polímeros de glicose, né, o papel da amilase pancreática transformando os carboidratos em maltose. E aqui os disacarídeos como um todo, né, sofrendo a ação daquelas enzimas que ficam na borda em escova dos enterócitos e transformando todos em monossacarídeos. Aí os monossacarídeos vão estar prontos, né, para ocorrer a absorção pelo intestino. E lembrando que a glicose e a galactose vai sofrer a absorção por meio do cotransporte com o sódio e a frutose vai ocorrer difusão facilitada por meio do glúten. A frutose vai entrar por GLUT5 e sair por GLUT2. Já os lipídios, a digestão vai começar para valer mesmo no intestino. E assim, como eu tinha dito, né, no início, vão chegar partículas de gorduras grandes no intestino e elas vão precisar ser emulsificadas. E aí que vai estar o papel da bile, né, com os sais biliares, e vai ajudar a quebrar essas partículas grandes em partículas menores, para dessa forma sofrer a ação da lipase pancreática e conseguir digerir a gordura em ácidos graxos e monoacilgliceróis para poderem ser absorvidos por difusão simples pelo epitélio do intestino. E aqui, só para vocês entenderem melhor, né, como vai ocorrer a digestão da gordura. Como vocês sabem, a gordura vai chegar, grandes gotas lipídicas, né, no intestino, e aí os sais biliares, que vêm da bile, vão agir com sua função emulsificante e vão transformar essas grandes gotas em pequenas partículas, que são as emulsões, as gotas de gordura em volta dos sais biliares. E tem um detalhe.
Existe a colipase, que é um cofator proteico que tem na secreção pancreática também. E o que é que ele vai fazer? Ele vai justamente deslocar alguns sais biliares para a lipase pancreática conseguir ter acesso a essa gota de gordura e fazer a digestão. É só um detalhezinho. Então, beleza, aconteceu a digestão, elas vão se juntar em forma de micelas para conseguirem serem transportadas até a borda da mucosa intestinal e ser absorvida por difusão simples. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber por enquanto. Essa parte aqui não precisa se aprofundar agora, não. E, por último, a parte das proteínas. Como vocês já viram, né, a digestão das proteínas começou no estômago, pela ação da pepsina, transformando as proteínas em alguns peptídeos, como esses aqui. E quando eles chegam no intestino, vai sofrer a ação de outras enzimas, que são aquelas presentes na secreção pancreática, que vão chegar na forma de enzimogênio e no intestino vai ser ativada, que são a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipolipeptidase e a elastase, que vai transformar a maioria desses peptídeos em di- e tripeptídeos e até aminoácidos. Esses polipeptídeos e aminoácidos que ainda restam, ainda vão sofrer a ação de outras enzimas, que são as peptidases. Elas estão presentes nas microvelocidades dos enterócitos, que é justamente aquela borda em escova. As peptidases principais vai ser a aminopolipeptidase e a dipeptidase, que vai transformar aqueles di- e tripeptídeos em aminoácidos para serem absorvidos, né? Só que assim, vai ter aminoácido ainda, vai ter tripeptídeos, vai ter alguns peptídeos que não foram digeridos que vão ser absorvidos. Apesar de a maior parte que vai ser absorvido vai ser em forma de aminoácidos, a maior parte. E a absorção vai ocorrer da seguinte forma: os aminoácidos eles vão ser absorvidos por cotransporte com o sódio, os di- e tripeptídeos vão ser absorvidos pelo cotransporte com o hidrogênio, e alguns pequenos peptídeos muito raros vão ser absorvidos intactos por transcitose. E aqui a imagem mais uma vez, né, só para vocês conseguirem entender melhor. E nessa imagem, inclusive, tem uma diferença entre as enzimas, que é justamente a endopeptidase da exopeptidase. A diferença é que as endopeptidases elas vão transformar aqueles polipeptídeos em peptídeos menores, porque justamente eles vão quebrar as ligações no meio da cadeia. E exemplos dessas endopeptidases é a pepsina que tem no estômago, a tripsina e a quimiotripsina, né? E as exopeptidases, elas vão transformar os peptídeos em aminoácidos, porque justamente eles vão quebrar as ligações nas extremidades terminais da cadeia. E exemplos, né, vão ser as aminopeptidases, que é aquela que tem na borda em escova, e a carboxipeptidase, que tem na secreção pancreática, né? Então, essas enzimas, elas vão transformar em aminoácidos. Essa é a diferença. Enfim, foi a digestão de proteínas, né? E aqui a absorção, só para vocês verem, como eu tinha falado, né? Os aminoácidos vão ser absorvidos por cotransporte de sódio, os ditripeptídeos por cotransporte com H+, e alguns pequenos peptídeos por transcitose. Gente, foi isso. Esse GT ele foi realmente muita informação, bem complexo, mas vai dar certo e, como sempre, qualquer dúvida podem falar com a gente, certo? Obrigada!